Tá. Vamos lá. Jota, onde você nasceu, cresceu e como começou a sua relação com o forró? Bom, onde eu nasci, cresci, eu sou de Guarulhos, nasci na cidade de Guarulhos, né, cidade metropolitana de São Paulo, mas eu vivi muito pouco tempo lá. Com 2 para 3 anos de idade, eu vim morar na região de Pinheiros, em São Paulo, né, uma região bem conhecida, zona oeste de São Paulo, porque o meu pai mudou de trabalho e o trabalho dele acabou sendo lá. E então eu vim de Guarulhos muito pequeno e acabei crescendo em São Paulo, né, na região de Pinheiros, na zona oeste. E eu conheci a dança no ano de 2001 para 2002, né? Eu entrei como bolsista numa escola que era Centro de Dança Jaime Arocha, e o meu principal professor nesse início foi o Ivan Ribeiro, um professor muito conceituado no meio do forró. E até então, naturalmente, eu fui influenciado pela aula dele, por ele, naturalmente. E assim eu conheci o forró e me aprofundei até hoje. E como é que começou essa sua vertente do piseiro com o eletrônico? Então, a minha vertente com piseiro, com forró eletrônico, ela começa vindo do professor Ivan Ribeiro, que começou a fazer trabalhos específicos com a gente, não só com a linguagem corporal do estilo pé de serra, o forró universitário, né, que na época falava bastante essa nomenclatura, e ele trazia elementos corporais, às vezes com a música tradicional mesmo, ele trazia elementos corporais diferentes, a ponto de eu perguntar para ele da onde vinha esses movimentos que eu não via nas outras pessoas, e foi aí até então que ele começou a me contar e me falar que ele tinha essa linguagem, esse estudo do forró eletrônico, hoje o piseiro, né? E assim eu fui consumindo isso também através dele. Bom, você deve ter estudado, né, as origens do forró. Luiz Gonzaga, quando é que começa a surgir o piseiro no Brasil? Olha, o surgimento do piseiro no Brasil, ele é algo já há muito tempo no Nordeste. O piseiro, ele vem do movimento cultural das vaquejadas no Nordeste, onde os vaqueiros, né, se juntavam para festas, para comemorar, para curtir o final de semana, e tocava muito forró. E nessa época não se chamava piseiro, se chamava pisadinha. Isso já é final dos anos 90 e início dos anos 2000, né, onde tocavam as pisadinhas, que eram músicas para se dançar solto, não impar, né, levantando a poeira mesmo, batendo o pé no chão. E assim surgia, como alguns cantores da época muito famosos, e um deles é Nelson Nascimento, o rei da pisadinha. E assim por diante, os anos foram passando, e logo na pandemia foi aonde estourou o boom do piseiro com Barões da Pisadinha, por isso o nome Pisadinha, porque Barões da Pisadinha vem do forró lá no Nordeste, Fortaleza, Recife, nesses lugares, nessas cidades, nesses estados. E aí ao longo do tempo, através de produtores, empresários, eles foram criando novas vertentes, novas células musicais, e mexer no nome também, sair da pisadinha para o piseiro. E esse boom estoura bem na pandemia, né? Principalmente aqui no Sudeste. Piseiro e eletrônico é a mesma coisa? Música não. Se a gente falar literalmente música, piseiro não é forró. Mas a gente não pode negar que o piseiro nasce da pisadinha, que nasce dentro da atmosfera do forró, dentro da bolha cultural do forró. Mas musicalmente, piseiro não é um forró. Agora, o forró eletrônico é forró. E o que se dança no piseiro ainda é forró eletrônico. Não existe uma dança piseiro A2. O que aconteceu foi que o piseiro música criou muita projeção na mídia, né, nos streams. E aí o forró eletrônico não conseguiu tanto essa projeção atualmente, nos últimos anos, com os streams, mas o piseiro conseguiu. E aí a comunidade dançante do forró eletrônico
percebeu que a música piseiro é uma música muito próxima do forró eletrônico, quanto célula, quanto mais perto do estilo. Então os dançarinos, a comunidade do forró eletrônico começou a dançar o piseiro. Então o que a gente escuta quanto música, piseiro é piseiro, forró eletrônico é forró eletrônico, forró eletrônico é forró. Piseiro literalmente não é considerado um forró quanto música, mas a dança que a gente dança no piseiro é a dança forró eletrônico. Então o que é novo é o piseiro, novo. Mas o forró eletrônico, dança, ainda é a mesma coisa, dentro do piseiro. Jota, o que a música representa para você? Nossa, o que a música representa pra mim? Tudo. Eu não faço nada sem música. Se eu tô em casa, eu tô escutando música. Se eu tô dirigindo, eu tô escutando música. Se eu tô indo pra uma aula, trabalhar, eu tô escutando música. Se eu preciso descansar, eu tô escutando música. O meu mundo tá muito hoje, há muitos anos, voltado pro forró em si, mas eu sou um amante da música. Eu amo rock and roll, eu gosto de rock, eu gosto de música dos anos 90, flashback, músicas antigas, músicas atuais. A música, ela faz parte da minha vida. A música é o meu oxigênio, assim. Eu não viveria sem a música. Algumas pessoas, quando estão aprendendo a dançar, às vezes não tem muita noção de ritmo, não ouve a música. Você diria que seria importante, como lição de casa, que essas pessoas ouvissem música, ouvissem principalmente o forró? Assim, para toda pessoa que começa a praticar dança, fazer aula, praticar, sair para dançar, eu como professor, não só um praticante também, eu aconselho muito os meus alunos e as pessoas que estão próximas a mim a ouvir música, a se relacionar com a música, a se aproximar. É natural que a gente tenha música, mas de uma maneira muito fluida, muito, às vezes, natural, mas um pouco rasa. E eu acredito que para a gente ter um envolvimento maior e melhor com a dança no nosso corpo, a gente precisa sim se relacionar mais com a música, se aproximar mais da música como um todo. Eu acredito que isso é determinante para quem está estudando dança desenvolver mais ainda. E no forró, o que você precisa ouvir para dançar? Você precisa seguir o quê? A zabumba? Como é que é? Para você dançar e você ter uma referência para o que ouvir na música, você pode ouvir qualquer instrumento, mas a gente costuma dizer que quando você primeiro escolhe o instrumento de percussão, que é o que dá o ritmo, a base, a gente acredita sempre que é legal você buscar primeiro a zabumba, porque ela é a percussão, ela é o ritmo, né? Ela que traz a sensação, o andamento constante, né? A zabumba também ela vai te dar um norte para dançar, o triângulo, falando tradicionalmente, mas eles estão em outro lugar da música, né, ritmicamente. Eles estão juntos, mas eles atuam também em outro lugar. E a zabumba não, a zabumba ela tá dando tom, ela tá dando a velocidade constante. Então eu sempre aconselho, como ritmo, como referência, você primeiro tentar buscar uma relação com o instrumento zabumba, na minha opinião, no meu conceito. Para quem está já num nível mais avançado, as frases musicais, como é que ela define a dança? Ou seja, você vai fazer uma sequência com as frases musicais, como é que é essa relação? Para quem já dança há um bom tempo, já tem experiência dançante, o corpo já dança, já está à vontade com a sua dança e quer ter uma relação musical melhor com a música, ser mais musical, ser mais melódico, entender a frase musical vai te ajudar muito, vai dar um up na sua dança.
E uma das formas que eu costumo passar para as pessoas é você compreender a régua da frase. O que seria a régua? Aonde começa a cantar e aonde termina. Então, porque a frase ela tem começo, meio e fim. E se você começa a entender aonde quem está cantando, o intérprete, começa a cantar, significa que se você percebe esse começo, você está entendendo aonde inicia a frase. E ali você pode iniciar a sua dança também. Para você flutuar em cima da frase e criar o seu corpo usando a frase, interpretando isso e criando a sua musicalidade. Então, se você conseguir identificar onde inicia a história falada, cantada, isso te ajuda muito. E qual é o segredo para se dançar bem? O segredo para dançar bem, primeiro é não ter pressa, é curtir o processo, é gostar de cada fase que você tá dentro do seu nível, né? Se você tá começando, você tem que curtir o começo, as descobertas, o primeiro passo básico, a abertura, qual vai ser o primeiro movimento de giro, de movimentação junto com o par. Então eu acredito que vai ser muito prazeroso você não colocar um prazo, um tempo e deixar acontecer, principalmente porque cada pessoa tem um tempo de entendimento, de desenvolvimento. Então eu acredito que quanto mais você conseguir desfrutar o momento que você tá, não importa o nível, eu acho que isso vai te ajudar muito a você desenvolver logo. Os homens, principalmente, às vezes chegam para aprender a dançar já numa fase, né, aos 30, 40 anos, e às vezes ele não está acostumado com negativas, né, de que, olha, errei o passo, etc e tal. Isso é um problema? Para os homens que começam, né, fazem a escolha, quero dançar, vou começar uma aula, vou começar a dançar, e ele já está formado, é um adulto, maduro, ele já tem história, o corpo dele já tem história, a pessoa dele já tem história. Então, ele tem que olhar também a aula de dança como um estudo, ele está aprendendo algo. E a gente, para aprender algo, a gente precisa estar aberto, né? A gente precisa entender que muitas vezes a gente vai ter aquela leve frustração, aquela dúvida, aquele receio, muitas vezes vai sentir que parece que o corpo não vai dar conta, que você não tem mais idade para fazer, mas não importa a idade. Você começou, a única coisa que você precisa, uma das coisas que você precisa importante, é você estar aberto a receber informações, a saber que você vai acertar, que você vai errar, mas não tem idade para você aprender algo novo e começar a desenvolver e dançar bem. Num salão de dança, se você olhar ao redor, cada um está dançando de um jeito, né? Embora todos estejam no mesmo ritmo. Cada um tem o seu corpo e seu estilo. Como é que se adaptar quando você, principalmente você, que vai e dança com várias pessoas, como é que você se adapta a todos esses corpos? Quando eu chego num salão, num lugar para dançar, e lá tem diversos corpos, diversas pessoas, formas de dançar diferentes, e eu vou dançar com alguém, com um par, eu preciso da linguagem universal, eu preciso ser simples, eu preciso, nos primeiros passos, ter uma conversa corporal simples com a pessoa, para que o mais rápido possível ela se sinta à vontade, ele se sinta à vontade e comece a entender a leitura do meu corpo e eu também fazer a mesma coisa, me manter calmo para poder entender e escutar o corpo da outra pessoa. A gente costuma dizer hoje que a gente precisa escutar o corpo da outra pessoa para você saber qual vai ser a linguagem que a gente vai conversar, que você vai conversar com aquela pessoa falando de dança. Então você chega quando você convida uma pessoa para dançar, você não predetermina que a dança vai ser de um jeito. Você ouve o corpo dessa pessoa e a partir daí constrói algo em conjunto? Sim, quando eu
começo a dançar com uma pessoa pela primeira vez, a primeira coisa que eu tento fazer é ouvir o corpo da pessoa e fazer com que ela escute o meu corpo, sem determinar nenhuma base específica, sem determinar nenhum estilo corporal que possa existir na dança, no forró. Eu tento ir da maneira mais simples, mais básica e clara, para que a pessoa consiga escutar o meu corpo e a gente se escutar e conseguir achar a nossa dança, porque cada pessoa, cada par novo é uma dança nova. Em São Paulo existem vários lugares para se dançar forró, né? Mas o forró tem várias vertentes, né? Quais são elas e como é que você situa, por exemplo? Canto da Ema é universitário, a Remeleixo já é um pouco mais de roots. Como é que você vê isso aí? São Paulo é um polo do forró no Brasil e no mundo, né? Porque além da gente ser uma cidade muito grande, a gente é uma cidade que a gente tem todas as pessoas aqui morando, não só os paulistanos, os paulistas, a gente tem pessoas de outros estados que quiseram vir morar em São Paulo, viver em São Paulo. E isso se aplica a dançarinos, a forrozeiros. Então isso se criou uma globalização corporal muito grande. E isso influenciou nos espaços de dança também. Então aqui em São Paulo, que a gente tem dezenas, centenas de lugares para dançar, a gente tem lugares mistos e a gente tem lugares mais específicos, onde a gente identifica estilos mais determinantes naquele lugar. Por exemplo, o Canto da Ema, ele é mais misto, mas logicamente que você identifica mais o forró universitário, o pé de serra, uma coisa mais, bem mais pluralizada, né? Vários corpos, várias pessoas. Quando você vai no Remeleixo, você encontra vários corpos, mas é nítido você perceber que tem um pessoal muito do roots, né? O movimento roots vai muito no Remeleixo, até pelos formatos, as células, gêneros musicais de forró que tocam lá. Então isso atrai mais a galera do roots, como tantos outros lugares também que são um pouco mais mistos ou mais específicos para cada corpo, né? Então São Paulo tem uma gama muito grande de espaços e lugares com vários tipos de corpos forrozeiros, né? E CTN, o restaurante Andrade, como é que você define? Lugares como o CTN e o Andrade, que é um restaurante, né, menor, o CTN já é um complexo bem maior, eles têm uma semelhança muito grande, porque ele não oferece só o espaço para dançar, ele oferece aquele espaço para a família, né? A família, às vezes, que tem descendência nordestina ou que gosta da culinária nordestina e que, primeiramente, às vezes vai para lá para almoçar, para fazer uma refeição num sábado, num domingo. Só que como é um lugar de cultura nordestina, é oferecida a música, né? A cultura. E aí você acaba atraindo as pessoas para dançar. Mas muitas vezes esses lugares, eles trazem as outras pessoas, que muitas vezes são pessoas que são apreciadores da cultura nordestina, da música e da dança em si, que gostam de dançar, mas muitas vezes essas pessoas nem fazem aula ou têm uma rotina de praticar a dança, mas quando estão nesses lugares, acaba dançando e se divertindo, porque são pessoas que gostam da cultura. Logicamente que esses lugares atraem praticantes da dança, mas atrai aqueles praticantes que sabem que esses lugares têm uma peculiaridade diferente, como a gente chama aqui em São Paulo, das baladinhas específicas para dançar. Então, esses lugares que são restaurantes, que tem dança, eles acabam atraindo mais um público que é amante, no geral, da cultura nordestina. Onde tem forró, tem dança, né? Você acha que o forró é o único ritmo que cresceu junto com a dança? São inseparáveis? Olha, eu não posso afirmar que o forró é o único ritmo que cresceu junto com a dança, né? Porque ele é muito democrático, ele é muito popular, mas que ele cresce muito rápido, continua crescendo.
E eu costumo dizer que se o forró fosse um lugar, a porta desse lugar era uma porta imensa, onde consegue muita gente ao mesmo tempo entrar, né? É muito democrático, é muito popular, e o forró, ele, para o nosso país, ele é praticamente conhecido de norte a sul, né? Então ele cresce junto com a dança, sim, né? Muito, e ele vai estar o tempo todo num lugar muito de destaque na nossa cultura. É, bom, agora, Jota, eu queria que você indicasse uma música favorita e pode ser atual, né? Que você gosta agora, porque você deve gostar de várias, né? Mas quando fala assim, eu tenho uma tradicional que é uma das minhas preferidas, assim, atemporais, assim. Tá. Então, primeiro você se apresenta, que vai ser uma coisa separada, tá? Tá? E aí você diz o porquê. Peraí, o porquê da música? É o porquê você gosta dela. Ah, tá. Ok, mas primeiro eu me apresento Isso. a pessoa. É, exatamente. Eu sou J. Júnior, sou de São Paulo, sou professor de forró, dançarino e coreógrafo, sou formado em educação física e estou na área da dança e do forró há quase 25 anos. Se fosse para eu indicar uma música ou falar sobre uma música que eu gosto muito, muito, é Espumas ao Vento, né? É uma música já tradicional do forró, onde tem várias versões interpretadas por vários artistas, e é uma música que me toca muito. A letra é maravilhosa, a melodia é maravilhosa, não importa qual é a interpretação, quem tá cantando, quem tá tocando. Então, se fosse para eu indicar uma música para todo mundo, qualquer forrozeiro, eu indicaria Espumas ao Vento, não importa a versão. Escute, dance, é muito boa. Bom, voltando agora, o forró, a dança de forró hoje, né? Muita gente fala que é uma coisa terapêutica. Principalmente hoje, que a gente vive num mundo de telas, né? A ansiedade, tivemos a pandemia. Como é que você vê o forró como uma ferramenta de bem-estar e que combate essa coisa das telas? Falar do forró como uma ferramenta na vida das pessoas é como se o forró fosse um remédio natural, né? Algo que você pudesse tomar quantas vezes você precisasse e não te traria um efeito colateral nunca, né? O poder que o forró tem pela dança, pela música, é mágico. Eu costumo dizer, eu trabalho com forró há mais de 20 anos e mesmo por esse tempo todo, o forró cuida de mim, me faz bem e faz com que eu acredite que ele também faz isso com todas as pessoas que se envolvem com forró, dançando, ouvindo música, principalmente nesse mundo que a gente tá, de muita tela, um mundo que a gente muitas vezes não estamos mais interagindo com as pessoas, né? Estamos muito solitários, um mundo de guerra, um mundo de pandemia, um mundo de muita busca por resultado. E aí o forró, ele consegue acalmar o nosso coração, trazer a felicidade natural novamente, e o forró cura, né? Quanto dança, quanto música. Então eu acredito que o forró, ele é mágico, ele é um remédio mágico, e se todo mundo puder, conheça o forró, pratique o forró, consuma o forró quanto música e dança, porque vai te ajudar muito nesse mundo que está bastante pressionado, bastante difícil, que a gente encontra. E o forró está conquistando o mundo, né? O Jota, tem
Tá na Europa toda, em vários países. Como é que você vê isso daí e por quê? O forró tá conquistando o mundo, já conquistou. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer algumas turnês na Europa. Fui para diversos países, diversas cidades diferentes e me surpreendeu muito chegar lá e já ver as pessoas dançando e também já ver muitos estrangeiros, muitas pessoas que não são brasileiras já querendo compreender o nosso idioma para poder entender mais a nossa cultura através do forró. Então assim, o forró já dominou o mundo, ele tá em todos os cantos. A gente tem forró no Japão, a gente tem forró na Austrália, a gente tem forró em Portugal, a gente tem forró na Europa inteira. Então assim, eu tive o privilégio de estar lá, de dançar com as pessoas, com os brasileiros que estão lá, com os europeus que vivem lá e que consomem o forró. Não importa em que lugar do mundo você vai estar, vai ter um forrozinho. Se você caçar, vai ter um forrozinho para você dançar. Bom, você acha que faltou alguma coisa? Poxa, Tuxil, você fez bastante pergunta, técnica, social. Foi bem legal, nem sei se eu fui tão bem nas respostas. Não, foi ótimo. Você acha que foi bem? Sim, sim. Bom, eu vou fatiar essa Tá.